estamos todos nós aqui na gravação e você aí na sua casa. Eu tenho uma palavra do Senhor Jesus para você. Saiba que hoje é um grande dia, o dia de que você será lembrado daquilo mais precioso que está sobre mim e que está sobre você. O tema dessa mensagem então é: a graça está sobre nós. Nesses dias, não é novidade, é normal, natural de qualquer pessoa em meio à crise, em alguns momentos ela se esquecer de quem ela é e de quem está com ela, das promessas, da aliança e do sangue de Cristo. Mas hoje nós estaremos na palavra vendo algo muito profundo daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O nosso texto base hoje é 2 Samuel, no capítulo 4, verso 4. Se você tiver a sua Bíblia aí, abra ela aí na sua casa também. 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. Vai dizer o seguinte: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho então que era aleijado de ambos os pés, e a sua idade então era de 5 anos, como uma das amas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel, e a sua ama a tombou e fingiu. Então sucedeu que, apressando, fugiu ela, e caiu então ele, e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Amém? Resumindo então o texto, havia uma ama então que cuidava deste jovem de 5 anos de idade, Mefibosete. Com 5 anos de idade ela derrubou ele, então ele ficou coxo das pernas, e dali para frente nós vamos decorrer no texto. Um grande detalhe é que mesmo Mefibosete sendo da linhagem real, algo o impedia de ele lembrar de quem ele era. Talvez, assim como eu e você, nós sabemos de todas as coisas. Talvez você já ouviu várias vezes que você é amado, que você é favorecido, que você é guardado pelo Senhor. Assim também como Mefibosete, ele sabia da sua importância, de acordo com a sua família. Mas o fato de Mefibosete ter as suas deficiências, talvez algumas coisas o impossibilitava de se sentir amado pelo Senhor. A Bíblia não fala em nenhum momento em que ele era rejeitado. Só que, irmãos, algumas coisas ao decorrer do texto, quando você ler o texto, dá-se a entender que ele vivia uma vida com bastante crises, dificuldades. E é isso que eu quero falar um pouco com você nessa noite também. Um detalhe é que ele morava, ou ele estava, num lugar chamado Lodebar, terra do esquecimento, uma terra seca, um deserto, onde dificilmente aquilo que você plantava, aquilo brotava. Mas uma coisa era certa: assim como na minha vida e na sua vida, a graça estava sobre ele. Isso mesmo, a graça estava sobre a vida dele. Em meio a tanta dificuldade que ele tinha, nada o fazia parar. Ele cresceu neste lugar então, e talvez o tempo de ele ter vivido lá naquela situação, com as suas pernas limitadas, fez com que em alguns momentos talvez ele desanimasse daquilo de quem ele era em relação à família, em relação ao reino, em relação ao reinado. Afinal de contas, o seu avô Saul e o seu pai Jonatas, antes da sua morte, eles que governavam, eles que reinavam o povo de Israel, o povo do Senhor. Quero passar para você aqui 4 visões talvez que nós podemos ter nessa história de Mefibosete. A da primeira visão é sobre Jonatas. Jonatas era o pai, então para ele, quando ele olhava para o filho, com certeza ele olhava para o filho com muito amor, mas também tinha uma visão de o quanto ele era guerreiro,
o quanto ele mesmo tendo as suas deficiências, as suas debilidades, ele ainda permanecia firme. E a segunda visão é sobre Ziba. Ziba foi quem criava, era uma espécie de mordomo da casa de Saul. Ziba talvez olhava para ele com um olhar onde pensava: nossa, todos são perfeitos da família, você faz parte da família real, mas as suas pernas não os ajudam. Irmãos, fala a verdade, quantas vezes eu e você nós nos sentimos assim? Quantas vezes nós olhamos para nós e nos sentimos como um nada, se esquecendo? Lembra do que eu falei no início? Muitas vezes nos momentos de crise, nós se esquecemos de quem somos e de quem nos guarda, de quem está com nós. Talvez Mefibosete também passou pela mesma situação. Afinal de contas, podemos dizer que se fosse nos nossos dias, seria algo assim, de se indignar, ao ponto dele olhar para si mesmo e falar bem assim: cara, eu faço parte da família real, mas olha para as minhas pernas, nem posso andar. Como eu posso ser neto, filho de um rei, e não poder nem andar? Mas isso não era quem realmente ele era. E a mesma coisa eu quero dizer para você aí na sua casa. Talvez o mundo, ou talvez até mesmo o inimigo, tenha tentado jogar setas, lanças contra a sua vida nesses dias, dizendo que você não é nada, dizendo que a igreja se esqueceu de você, dizendo que os irmãos se esqueceram, a igreja se afastou. Mas uma coisa eu quero dizer: essa não é a verdade sobre você. A verdade é que você é amado, a verdade é que você é favorecido, e assim como em Mefibosete, a graça está sobre você. O terceira pessoa, de repente, que nós poderíamos olhar, era para ele mesmo. Como eu já falei agora há pouco, talvez ele mesmo olhava para ele e se sentia ele mesmo rejeitado em si mesmo. Afinal de contas, que expectativa ele encontraria nele mesmo? Nenhuma. Mas sabe, irmãos, quando nossa expectativa está nas mãos do Senhor, a nossa vida é diferente. Sabe, você não tem que fazer para merecer, você não tem que ser melhor do que alguém para o Senhor olhar para você. Você tem que apenas reconhecer que tudo que você tem vem do Senhor. Repito, o cara ali, aleijado, fazendo parte da família real, ao mesmo tempo pode-se dizer que se sentia um inútil em alguns momentos. Nos seus momentos de fraqueza, quem sabe? Mas a verdade é, e eu repito, olhando para você nessa noite, o Senhor está sobre sua vida, as mãos dele estão estendidas para você, e nós como igreja aqui estamos também. Pode contar com cada irmão. Vá lá para o irmão da célula, ligue para o seu líder e saiba que naquele momento ele será o próprio Cristo ministrando na sua vida. Mas existia uma pessoa, uma quarta pessoa, que tinha também uma visão em relação a Mefibosete, e essa pessoa era Davi. Davi era o rei de Israel naquela época, mas Davi ele não olhava Mefibosete como um aleijado, como uma simples pessoa, um pobre coitado. Davi ele olhava para Mefibosete como um príncipe, em primeiro momento, e em segundo momento, Davi sentia em seu coração que deveria honrá-lo. Irmãos, agora pasme você mesmo, as pessoas olhando ao teu redor, e você mesmo muitas vezes se sentindo um nada, e de repente Cristo, como nosso Senhor, Ele olha para nós e decide nos honrar. Jonas, como assim somos nós que devemos honrar ao Senhor? Sim, mas nós só honramos ao Senhor de verdade a partir do momento em que nós sabemos e nós temos a segurança do quanto Ele nos amou, do quanto foi alto o preço que Ele pagou por nós,
e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Não tem como você dar honra a uma pessoa sem você se sentir primeiramente. Fala a verdade, se uma pessoa não se sente amada, como ela vai amar? Se uma pessoa não se sente perdoada, como ela vai perdoar? Não tem como. Mas Davi, sendo o rei da época, ele olha então para Mefibosete, como eu já falei, não como um coitado, mas como uma pessoa que deveria ser amada, honrada, guardada e protegida. Olha que interessante, no livro de 2 Samuel, no capítulo 9, verso 6. 2 Samuel, continua em 2 Samuel, capítulo 9, versos 6 e 7. Davi, ele manda chamar a Mefibosete, e diz o seguinte: então vindo Mefibosete, filho de Jonatas e de Saul, a Davi se prostrou, com o seu rosto na terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. Então ele disse: eis-me aqui, meu senhor. E disse então Davi: não temas, porque de certo usarei contigo a beneficência por amor ao teu pai, e te restituirei todas as terras de teu pai, e continuamente você comerá do pão. E um detalhe: na minha mesa. Ó mudança de história. Primeiro só treva, só luta, só dificuldade. Vivia numa terra seca, onde nada acontecia. E talvez seja a sua realidade hoje, a realidade que você consegue enxergar hoje, a realidade que o mundo, principalmente as mídias, estão desenhando, que o Brasil cada vez está se afundando. Essa não é a verdade. Essa não é verdade. A igreja do Senhor, ela está de pé. O Senhor já pagou o preço que precisava ser pago, e a palavra diz que nós reinaremos com Ele em vida. Essa é a verdade. Essa é a verdade sobre você. Então Davi chama ele, mesmo sabendo então que não tinha chance com suas próprias condições, pois então o rei se lembra dele, e então a sua vida muda. Imagina então você vivendo momentos de sofrimento, e normalmente e inesperadamente, aliás, aparecem então os guardas, como aconteceu. Davi enviou os guardas para chamar ele, e de bate pronto, com certeza você vai falar: meu Deus, a situação já não está boa, e agora isso me acontece, aonde vai parar a minha vida? Mas então, houve um momento que eles o chamam, e tudo muda. Eu quero dizer para você nessa noite, irmãos, creia no que eu estou te falando. Talvez pode até você pensar que tudo ao seu redor, nada acontece, nada vai para frente. Uma coisa é certa: o Senhor, Ele olha para você, e talvez hoje, você que está desesperado à procura de uma mudança, saiba que hoje o Senhor bate a sua porta, e se você abrir a sua porta e entender o quanto você é amado pelo Senhor, a sua história também pode ser mudada, sabe? Então Mefibosete continuou-se a sendo convidado do rei. Agora, pois, nós somos chamados para então comer também da mesa do rei. A nova aliança, quando Cristo entregou a sua vida por cada um de nós, houve uma mudança de identidade. Talvez seria uma outra palavra, mas se encaixa aqui também. O preço, como eu já falei, o preço que precisava ser pago, para que então nós se assentássemos à mesa do rei, Cristo já pagou. E hoje eu e você, nós temos um livre acesso ao Pai.
Hoje nós não precisamos, como eu já falei, nós não precisamos fazer coisas onde, eu vou fazer isso para agradar ao Senhor, então Ele vai me abençoar. Não, hoje não. Se nós fazemos é porque nós já somos abençoados. Você faz algo para o Senhor, crendo porque você já recebeu. Sabe, o Senhor mudou a história de Mefibosete. E Ele mudou a sua história também. Talvez você apenas se esqueceu de quem você é no Senhor. A palavra diz no livro de 1 João, no capítulo 4, verso 19: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então nós somos o que somos porque o Senhor é primeiramente em nós. Aqui também eu falei sobre uma aliança que Davi fez com o pai de Mefibosete. Saiba que o próprio Deus, o nosso Pai, Ele tem uma aliança com um filho, que é Cristo. E hoje, através de Cristo, o Senhor nos convida a sentarmos à mesa também. E um detalhe muito importante é que quando nós assentamos à mesa, os nossos defeitos, as nossas falhas são encobertas. Quando você senta à mesa, você não enxerga a sua perna. Mesma coisa aconteceu com Mefibosete. Quando você senta à mesa, foi encoberto. O sangue de Cristo já cobriu. Mas eu tenho defeitos, eu tenho falhas. Não se preocupe, o sangue de Cristo já cobriu. Você já é guardado, você já é protegido. Basta você se posicionar e crer nessa verdade. Nada muda, nada muda. Eu quero ler um texto de Lucas no capítulo 22, verso 20. Lucas capítulo 22, verso 20. Olha que interessante que vai dizer nesse livro, meus irmãos. Aleluia. Lucas 22, verso 20. Semelhantemente, então, tomou o cálice depois da ceia e disse: este é o cálice, é o meu sangue, é o novo testamento que é derramado por vós. Quando Cristo então verte o seu sangue na cruz, ali é feita uma aliança diretamente para o Pai, ao nosso respeito. A palavra diz que o sangue foi derramado por nós. Quando Jesus ele pega o cálice, ele diz: este é o meu sangue que foi derramado por vós. Naquele momento então é feita uma aliança. Então tudo aquilo que era sobre nós foi sobre Cristo. Então por isso agora, talvez agora você entenda o porquê no início eu disse que a graça ela está sobre nós. O favor do Senhor está sobre nós. Não tem como mudar isso. Saiba você, talvez alguém falou: não, é porque você está errando nessa área, você tem que fazer diferente. Não, você não tem que fazer diferente, irmão. Você tem que se posicionar nessa verdade. Uma aliança já foi feita, e uma aliança ela não pode ser quebrada. Agora é só você se posicionar debaixo da verdade e creia, a partir de hoje, se posicione nisso e saiba que a sua vida mudará. Essa é a graça, este é o favor. Nós não merecíamos, mas o Senhor, Jesus, já pagou tudo. Tem um texto também no livro de Hebreus, no capítulo 9, verso 14 e 15, abra lá comigo. Hebreus capítulo 9, verso 15. Olha só o que diz, meus irmãos: não há mais imperfeições, pois fomos contemplados com uma herança que é eterna. Eu vou ler o texto de novo para você entender. Eu acabei de falar que não existe mais você, eu tenho que fazer o que eu estou fazendo de errado, porque o sangue de Cristo está sobre você. Então olha o que o livro de Hebreus diz:
não há mais imperfeições, pois somos contemplados com uma herança eterna. Não há nada mais que possa mudar isso, aleluia. Não há nada que possa fazer com que você se sinta mais, com que você se sinta menos. É só você declarar, chega na frente do espelho e diz: eu sou filho amado, eu sou guardado, eu sou favorecido, mal algum chegará até mim, o sangue do Senhor está sobre mim. Quando você se sentir meio sozinho, fala isso, faz isso para você ver, o próprio Cristo assim vai invadir a sua casa, e eu tenho certeza que aquele momento não será apenas um momento, será o momento do encontro com o Senhor, aleluia. No livro de 1 João, no capítulo 4, verso 10, abra sua Bíblia aí também, glória a Deus, diz o seguinte, 1 João, no capítulo 4, verso 10, somos amados, o Rei não se esqueceu de nós. 1 João 4, verso 10, deixa eu abrir aqui, irmãos. Verso 10, diz o seguinte: nisto então está o amor, não no que tenhamos amado ao Senhor, mas no que Ele nos amou e enviou o seu Filho para nos redimir de todos os nossos pecados. Está vendo? Eu vou ler mais uma vez para você. Nisto consiste o amor, não no que nós tenhamos amado a Deus, mas sim porque Ele nos amou, e através do seu Filho, fomos redimidos, fomos perdoados dos nossos pecados. Não há mais condenação, sabe? Quando alguém chegar para você, não aceite, repreenda no nome de Jesus, não aceite isso. Embora você olhe para você e veja uma pessoa cheia de defeito, assim como Mefibosete, saiba de uma coisa, não é você, é o Senhor que está em você. Hoje, o Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Jesus, em João 14, Ele diz: eu vou para o Pai e vou preparar morada, mas vos enviarei outro. Não é outro, é um outro igual ao original. Então é um outro Cristo, o Espírito Santo. Ele habita dentro de você. 1 Coríntios no capítulo 3, verso 16. Acaso não sabeis que nós somos templo do Espírito? Essa é a verdade sobre você. Essa é a verdade sobre você. Erga suas mãos neste momento, aí onde você está, e repita comigo: Senhor Jesus, esta é a verdade sobre mim. Não há nenhuma condenação sobre a minha vida, pois o teu sangue está sobre mim. E hoje eu entendo o quanto sou amado, o quanto sou favorecido pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Está vendo? Você é favorecido, você é guardado. Esta é a verdade sobre você. Se assente à mesa do Rei, Ele te convida, se assente à mesa, e saiba de uma coisa, que os seus defeitos todos deixarão de existir, pois o sangue do próprio Cristo o reveste. Nós somos revestidos, a palavra diz que o Senhor nos deu uma nova roupagem, nós somos lavados, remidos pelo sangue de Cristo. A palavra também nos diz que a cédula que era contra nós foi rasgado através do sangue de Cristo. A palavra também nos garante que o véu se rasgou, e hoje também nós temos um livre acesso ao Pai, através do sangue de Cristo. Eu quero ler um último texto com você, eu já quero chamar o pessoal do grupo de louvor. Está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 4, 5 e 6. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Saiba que esta é a verdade
Nada, nada, nada pode mudar isso. Nada pode apagar aquilo que o Senhor fez por você. Nada, nada, nada pode mudar isso. Aleluia. 2 Coríntios no capítulo 3, versos 4, 5 e 6. Versos 4, 5 e 6. E então, por Cristo temos total confiança em Deus. Não que sejamos capazes de nós mesmos, de pensar nas coisas, como se de nós mesmos resolvêssemos. Mas a nossa capacidade então está no Senhor, no qual também fez de nós capazes de ser ministro de um testamento, de um evangelho, não da letra, mas do Espírito. Amém? O Senhor te escolheu e Ele te separou. Ele amou você, Ele entregou a sua vida por você, para que hoje você pudesse olhar para dentro de você e dissesse o quanto você é amado, o quanto você é favorecido. Não há mais condenação nenhuma. E saiba de uma coisa: a sabedoria que o Senhor te concedeu não vem dos homens, tudo agora vem do Senhor. Nada é humano, nada é terreno, mas sim a vontade do Senhor em você. Ela é eterna e durará para sempre. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós somos gratos pelo Teu amor e pela Tua misericórdia. Nós sabemos, ó Pai, hoje aprendemos que, embora Deus eterno sejamos, ó Pai, quem somos, mas nós só somos porque o Senhor é nas nossas vidas. Senhor, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela vida, obrigado por todas as coisas. Tu és aquele que era, Tu és aquele que é e aquele que há de vir. Tu és o nosso Pai e nós te amamos, em nome de Jesus, amém.